Saudações, pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim. Hoje eu trouxe para vocês a segunda obra, quer dizer, não a segunda obra indicada na ordem do edital, é a segunda obra que nós vamos tratar aqui, que é a denominada Teoria Crítica da Raça. Esse livro ele vai abordar os itens do item 5 do edital, racismo, sociedade e direito. E basicamente esse item 5, essas três palavras, eles representam, as três palavras, elas representam de fato o que está no livro. É um livro que é publicado no final dos anos 90, mas no livro publicado no final dos anos 90, ele vai retratar, ele vai sintetizar os principais elementos da denominada teoria crítica racial, um movimento que surgiu entre os anos 70 e os anos 80, mais para os anos 80 nos Estados Unidos. Tá? Então esse movimento denominado de Critical Race Theory, teoria crítica da raça, é a reunião de alguns juristas. E esses juristas eles vão introduzir um debate super interessante sobre a relação entre três coisas. Anota essas palavrinhas aí: racismo, direito, poder. Racismo, direito e poder. Como esses três elementos se relacionam, como esses três elementos se relacionam para poder discutir a teoria do direito. Então, o que eles vão fazer? Eles vão considerar a condição dos negros, a condição dos latinos, a condição dos asiáticos como um fator determinante para a aplicação do direito. Tá? Então, basicamente, esses são os elementos genéricos da chamada teoria crítica da raça. E aí, esse movimento da teoria crítica da raça é formada por um coletivo de ativistas. Atenção, essa expressão é importante que você anote, porque é uma teoria, é uma descrição teórica de como o direito opera, mas eles têm a intenção, eles têm o objetivo de transformar o direito, de transformar a realidade. Portanto, não é nenhum equívoco você anotar essa expressão de que o movimento da teoria crítica da raça é um coletivo de ativistas e também de acadêmicos. E eles estão empenhados em estudar e transformar, não só estudar, porque uma das críticas que é feita ao movimento é que o movimento ele é tímido nesse intuito transformador. Então vamos lá. O movimento da teoria crítica da raça é um coletivo de ativistas e também de acadêmicos, e eles estão empenhados em estudar e transformar a relação entre raça, direito e poder. Tá bom? Esse movimento ele vai contemplar muitas das mesmas questões que os discursos convencionais sobre direitos civis e os estudos étnicos já abordaram. Lembre-se, esse movimento ele é um movimento dos anos 80. O movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, que isso se espalhou para o mundo inteiro, é no final dos anos 50, no início dos anos 60. Basicamente a década de 60 inteira. Mas qual é a diferença entre a abordagem ou essas observações da teoria crítica da raça em relação aos debates anteriores? A teoria crítica da raça ela vai colocar essas mesmas questões, mas numa perspectiva mais ampla. Ela vai incluir a economia, vai incluir a história, vai incluir uma conjuntura maior, os interesses coletivos, os interesses sociais, as emoções e até mesmo o inconsciente. Então, a teoria crítica da raça ela vai questionar basicamente, gente, os fundamentos da ordem liberal. Vai questionar a teoria da igualdade, tal como é enxergada essa teoria pelos tribunais. Vai questionar o discurso jurídico, o racionalismo iluminista, os princípios neutros do direito constitucional. Então são temas que a teoria crítica da raça vai se debater, vai confrontar para poder tentar transformar a realidade. E aí, esses denominados criadores da teoria crítica racial, eles contribuíram assim, de forma significativa, já contribuíram e continuam contribuindo para esse debate sobre a reflexão jurídica. Eles vão defender basicamente que o direito é uma narrativa, ou defender um caráter narrativo do direito. As decisões judiciais para a teoria crítica da raça, elas têm que ser lidas como um tipo de discurso ideológico.
um discurso produzido por membros de um grupo social muito específico. E esse grupo especial muito específico, ele vai articular uma série de premissas jurídicas, uma série de premissas sociológicas para determinar que o racismo ele não existiria. A teoria crítica da raça vai dizer exatamente o contrário. A teoria crítica da raça vai articular esses elementos sociológicos, jurídicos, filosóficos para determinar a relevância que o racismo tem na sociedade e, por conseguinte, a relevância que o racismo acaba contaminando o direito de forma recíproca. O problema é que apontado pela teoria crítica da raça, é que essa visão de mundo jurídica ela se dá a partir de uma perspectiva de pessoas que ocupam uma posição privilegiada na sociedade, num sistema que está baseado numa lógica de hierarquia racial. Uma coisa que você não pode questionar. Para os teóricos críticos da raça, existe o racismo, e o racismo ele é estrutural. A sociedade é racista e as pessoas que operam o mundo do direito nessa sociedade também contribuem para a manutenção do racismo. O que os autores dessa teoria crítica racial eles vão tentar demonstrar? A forma através da qual o direito opera, ele vai acabar reproduzindo o racismo. Tá? Essa é a tese fundamental. E aí nessa trilha, esses autores ligados à teoria crítica racial, que são muito diversificados, quando eles vão analisar a relação entre o racismo, o direito e o poder, eles vão tomar como ponto de partida algumas coisas que você tem que anotar aí no seu caderno. A primeira coisa, muito importante, que inclusive está no edital, é a crítica ao liberalismo. Primeira coisa. Segunda coisa, eles criticam também a ideia segundo a qual o direito ele tem que adotar uma tese de neutralidade racial. Outra coisa importante que nós iremos debater um pouco a seguir. Outra crítica. Eles criticam a predominância teórica de um eurocentrismo, inclusive em práticas pedagógicas. Então note que a teoria crítica racial ela vai abranger outras perspectivas, mas nós vamos centrar aqui na jurídica, que é basicamente essa que o livro trata. Uma coisa que eles vão defender com muito vigor é o denominado storytelling, a narrativa de casos jurídicos de uma forma que destaque uma experiência racial a partir da lógica jurídica. Então é o chamado storytelling jurídico. Eles vão criticar também um essencialismo filosófico, e aí eles vão adotar uma teoria ou uma tese da interseccionalidade. Na análise jurídica, eles vão considerar questões como raça, gênero, sexualidade, classe, tudo isso imbrincado para poder tentar entender como o direito funciona, como o direito opera na prática. E aí tem uma coisa que também é muito importante para eles, que é o estudo sobre a formação do privilégio social branco, que é denominado de branquitude ou branquidade, tanto faz. Vamos então passar cada um dos pontos do edital, a maioria deles, que tem uns que se imbricam, e aí a gente vai tratando aqui de aspectos principais que eu acho que você deve saber para poder fazer uma boa prova. O primeiro deles é o item 5.1, teoria crítica da raça, as escolas idealista e realista. O que a gente tem que saber sobre essas duas escolas, o que cada uma delas defende, elementos importantes de cada uma dessas duas escolas. Bem, no capítulo 2 aqui do livro, que se chama Temas Características da Teoria Crítica da Raça, ele vai explicar um pouco ele vai levantar um ponto no começo do capítulo, que é uma questão que vai dividir, segundo eles, vai dividir os pensadores da teoria crítica da raça. Na verdade, esse ponto que ele é apresentado aqui vai dividir os ativistas do direito civil em geral. Tá? E essa divisão se dá a partir de duas escolas. Que escolas são essas? Exatamente as duas que estão previstas no edital. De um lado, a denominada escola idealista. Esse grupo de pessoas que
que são intitulados pelo livro de Escola Idealista, ele vai sustentar que o racismo e que a discriminação, eles são questões de pensamento, é uma questão de categorização mental, de atitude, de discurso. Eles vão dizer, em primeiro lugar, e isso é compartilhado, eles vão dizer que a raça é uma construção social. Raça não é uma realidade biológica. Se, assim sendo, partindo desse pressuposto, para a gente resolver os grandes problemas que envolvem as questões a respeito da raça, basta você transformar o sistema de imagens da sociedade, as palavras utilizadas, as atitudes, os sentimentos inconscientes. Resolvendo isso, automaticamente você resolve os problemas que dizem respeito à raça na sociedade. Então basta a gente desconstruir a ideia segundo a qual certas pessoas são menos inteligentes, algumas pessoas são menos confiáveis, menos trabalhadoras, menos íntegras. Se a gente conseguir desconstruir isso, a gente resolve várias questões, tá? É essa chamada escola idealista. De outro lado do espectro, nós temos a chamada escola realista. Para esses realistas, que os autores também chamam de deterministas econômicos, então coloca aí, escola realista igual deterministas econômicos. O que eles vão dizer? Eles vão dizer assim, ó, as atitudes acompanham, né, explicam, racionalizam o que está acontecendo no âmbito material. Para os realistas, o racismo é o meio pelo qual a sociedade distribui privilégios e status. Essas hierarquias raciais, de novo, o pressuposto do livro é nós vivemos numa sociedade racista estruturalmente e que nós temos uma hierarquia racial. Essa hierarquia racial ela vai determinar quem recebe benefícios concretos. E essa ideia de receber benefícios concretos vai incluir os melhores empregos, as melhores escolas, os convites para as festas. Como assim, professor? Convite para festa? O que isso tem a ver? Se você é um profissional liberal, você sabe que a sua rede de relações é determinante para o sucesso do seu empreendimento. Se você é um advogado, por exemplo. Então, estar no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, é determinante para o seu sucesso. Então, convite para festa é uma forma de você distribuir materialmente os bens que são produzidos coletivamente na sociedade. Então, os membros dessa escola de pensamento, né, a escola realista, eles vão apontar que o preconceito contra os negros nasceu com a escravidão e com a necessidade de força de trabalho por parte dos capitalistas. Não à toa, a gente tem que descolar da nossa cabeça a ideia de que o liberalismo é uma coisa de liberdade. Não, é uma liberdade para determinadas pessoas. Muitas pessoas foram escravizadas com base nesse ideal libertário do liberalismo. Então, para os realistas, o preconceito contra os negros nasceu com a escravidão e com essa necessidade de força de trabalho por parte do sistema capitalista. Uma coisa importante que ele dá destaque é, nos primeiros anos da teoria crítica da raça, os realistas eles eram maioria. E um debate que é muito importante, que eu acho que pode ter uma questão na prova que trate disso. Um debate que vai exemplificar essa proeminência da ideia do realismo é o questionamento que foi feito bem no início de que o sistema de reparação dos direitos civis tradicionais, lá na década de 60, 50, 60, se eles de fato beneficiam as minorias raciais. E aí eles mencionam um artigo clássico do professor chamado de Derrick Bell. Ele vai afirmar que os avanços nos direitos civis para os negros, eles sempre, veja só que coincidência, um avanço no direito civil dos negros, ele vai sempre coincidir com uma mudança nas condições econômicas e nos interesses das elites brancas. Uma incrível coincidência. Inclusive, quando ele escreveu esse artigo, ele foi muito bombardeado de todo lado, dizendo que isso era elucubração da vida dele, da cabeça dele, mas estudos posteriores acabaram demonstrando, em alguma medida, a tese proferida por ele, porque conseguiram encontrar uns documentos em que os Estados Unidos eles precisavam mudar a imagem deles diante do então, denominado então, que nós não chamamos mais assim hoje, do então terceiro mundo.
Então, para melhorar a imagem dos Estados Unidos perante o terceiro mundo, entre aspas, em itálico, eles concederam esse direito, esse avanço nos direitos civis. E aí o Derek Bell ele vai pegar uma decisão que é a joia da coroa da jurisprudência da Suprema Corte dos americana, em que eles declararam a inconstitucionalidade dessas divisões raciais entre estudantes brancos e estudantes negros nas escolas públicas nos Estados Unidos. Então, ele vai tentar dizer para a gente que esses avanços civilizatórios, na verdade, não é um avanço civilizatório, não é uma solidariedade, não é a compaixão, não é uma evolução dos padrões de conduta e de pensamento social. Não. E aí, o Derek Bell vai dizer que o nome disso, mais adiante nós vamos ver um outro determinismo, mas aqui essa tese é chamada de determinismo material, mas é mais conhecida a tese do determinismo material como convergência de interesses. Basicamente, só para reafirmar, como o racismo ele promove interesses materiais da elite branca e também os interesses psicológicos da elite branca dos trabalhadores, então os segmentos hegemônicos eles têm muito pouco estímulo para poder erradicar o racismo. A grande vitória, portanto, dos direitos civis vai ser, então, não o resultado do avanço civilizatório, é mais o resultado do interesse próprio da elite branca do que um desejo genuíno de ajudar os negros. Tá? Essa é a tese fundamental chamada de convergência de interesses. Aí o livro vai dizer o seguinte, mas qual a importância de saber isso? A diferenciar os materialistas dos idealistas. Em primeiro lugar, eles vão destacar, não é uma questão secundária. Essa distinção entre materialistas e idealistas, essa distinção vai definir a estratégia de como e de onde se devem investir as energias desse movimento. Então, se os materialistas, ele vai dizer, se os materialistas estiverem certos, é preciso mudar as circunstâncias materiais da vida das minorias para que o racismo diminua. Essa é a tese dos materialistas. Já, se você acha que os idealistas é que estão certos, o tema que tem que estar como prioridade do movimento é o quê? São os códigos de fala, as punições para os discursos racistas, os estereótipos da mídia, fazer seminários sobre diversidade, a composição dos prêmios do Oscar, que nós temos vendo paulatinamente, lentamente, um aumento de representatividade de atores negros, pardos e asiáticos para receber os prêmios, inclusive em programas de televisão. Então, esse aspecto, inclusive, ele vai abranger uma das críticas internas ao movimento, que está lá no item 5.10. 5.10. Críticas externas à teoria crítica da raça. Veja só o que ele vai dizer, os autores vão dizer, na página 117. Dizem eles, se a opressão racial tem raízes materiais e culturais, atacar apenas a sua expressão ideológica ou linguística pouco contribui para minar as estruturas fundamentais da desigualdade, e muito menos para remediar o flagelo dos mais pobres. Essa é uma das críticas internas à teoria crítica da raça. Vamos agora voltar ao aspecto crítico da teoria crítica da raça. Não uma crítica à teoria crítica. Nós vamos falar da crítica que a teoria crítica apresenta contra o direito, que é o item 5.2, né? A crítica à neutralidade racial. A teoria crítica da raça, ela critica fortemente a essa denominada neutralidade racial. Assim, eu estou mandando para vocês um slide, porque no final do livro ele traz um pequeno glossário de palavras que ele acha que são relevantes. Tá? E aí, o que eu faço? Eu peguei as palavras que estão no edital e transcrevi no slide para vocês anotarem. Muito embora o glossário ele fale menos do que eu acho que deveria falar. Mas tá aí a ideia de neutralidade racial no glossário. Vamos lá.
Os acadêmicos e os ativistas da teoria crítica racial, eles não aceitam o liberalismo porque eles dizem que o liberalismo é uma forma inadequada para enfrentar os problemas raciais. Por quê? Eles vão dizer, muitos liberais, eles vão acreditar em duas coisas. Primeira coisa, princípios neutros do direito constitucional. É um valor importante para os liberais. E a segunda coisa, os liberais eles vão acreditar ou vão defender concepções formais de igualdade. Essas duas ideias, elas são concentradas na denominada neutralidade racial, que é o item que está aí no nosso edital. Essa ideia da neutralidade racial ela é expressa em regras. E essas regras elas vão insistir em um mesmo tratamento para todas as ocasiões. Quem defende a neutralidade racial vai dizer deve ser dispensado o mesmo tratamento para todas as pessoas. E isso é independentemente da história da pessoa e da própria condição atual da pessoa. Alguns adeptos dessa denominada neutralidade racial, eles vão chegar até se convencer de que, bom, como Barack Obama, presidente negro, foi eleito nos Estados Unidos, logo os Estados Unidos iniciaram uma fase pós-racial de desenvolvimento social. Olha aqui, negros, a gente já conseguiu eleger um presidente negro, então vamos acabar com esse debate de raça e vamos passar para outros debates que são mais relevantes. Inclusive, essa ideia da eleição do Barack Obama, ele vai retratar também, mais uma vez, o item 5.10 do edital, quando ele trata das críticas externas à teoria crítica da raça. O que quem está de fora do grupo critica e questiona contra a teoria crítica da raça. Vou ler para vocês aqui um trecho onde ele destaca essa representatividade dessas críticas. Dizem os autores, nos últimos tempos, a direita vem lançando um ataque furioso aos direitos civis e à teoria crítica da raça, como blogueiros, conservadores, radialistas, os devotos da neutralidade racial tomando a frente. Com a chegada de Obama à presidência, olha aqui o destaque que ele dá, os detratores intensificaram seus ataques e alguns deles tentaram vincular o primeiro presidente negro da nação com o guru da teoria crítica da raça, Derrick Bell. Lembra aquele que a gente já falou aqui? Que dava aula em Harvard durante o período em que o jovem Obama cursou direito lá. Muitos deles alegam que, com sua eleição, a nação superou seu passado racista e que mais esforços no combate ao racismo não eram mais necessários. Qualquer outra coisa equivaleria a atender a uma minoria não merecedora. A questão de se os Estados Unidos se converterem em uma sociedade pós-racial é um ponto central de disputa atualmente. Essa, portanto, é uma crítica de fora à doutrina ou ao paradigma da teoria da crítica racial. Portanto, basicamente, gente, a neutralidade racial é uma ideologia, é um tipo de discurso que legitima uma interpretação procedimental do princípio constitucional da igualdade. E aí, só um parênteses, eu tenho um vídeo no YouTube em que eu falo de direito e política e eu explico a diferença entre uma interpretação procedimental e a interpretação substancialista no direito constitucional. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo, tá? Procedimentalismo e substancialismo. Vamos voltar. Os teóricos críticos da raça, que o livro menciona, deu um apelido carinhoso para eles, os chamados crits, C-R-I-T-S, crits. Eles reagem a essa predominância da defesa da neutralidade racial. Eles vão dizer que essa perspectiva liberal da neutralidade racial, ela vai impedir a inclusão numa sociedade que é estruturalmente racista. Tá? Qual o impacto dessas críticas ou dessa teoria da crítica da raça na hermenêutica, na interpretação do direito? A partir desse pressuposto crítico, a interpretação jurídica, dizem os crits, ela não pode ser reduzida a uma operação na qual a objetividade ela vai forçar uma análise neutra das questões jurídicas.
a interpretação para a teoria crítica da raça, ela tem que ser vista como um processo que é destinado a implementar. De novo, lembra que eu falei de ativismo? A interpretação tem que ser feita de uma forma a implementar uma cidadania igualitária. Nessa cidadania igualitária, os membros de todo e qualquer segmento social, eles vão poder gozar de um mesmo tipo de oportunidade e de um mesmo tipo de respeitabilidade social. Então, para a teoria crítica da raça, não é possível alcançar esse grau, né, esse mundo de justiça. Por quê? Porque em muitas sociedades liberais tem um comprometimento imenso com a permanência dessa chamada estrutura de privilégios. Atenção, esse comprometimento com a estrutura de privilégios é algo expresso? É algo explícito? Não, não é. Mas é um compromisso com esses privilégios que é revestido de um discurso de universalismo do direito. Essa perspectiva de universalidade dos direitos, ela vai negar a existência sistêmica do racismo. Essa perspectiva, além de conceber essa interpretação jurídica procedimental, vou dar destaque de novo a essa expressão, ela forma no arcabouço ideológico, forma esse arcabouço ideológico que vai defender a neutralidade racial como o único tipo de justiça social que é compatível com a tradição política nos Estados Unidos. Os autores vão dizer: existe em algum aspecto, alguma vantagem nessa neutralidade racial? Aí eles vão dizer, sim, existe. A neutralidade racial ela vai ser louvável quando, por exemplo, um tomador de decisão de um governo ele se recusa a ceder aos preconceitos da localidade. Mas, de outro lado, a neutralidade ela pode ser perversa. Quando, por exemplo, ela impede que a gente leve em consideração diferença para auxílio para pessoas carentes, por exemplo. Então, a neutralidade racial é uma concepção a favor do racismo? Não. Diretamente, não é. Mas os teóricos críticos da raça, os crits, eles vão dizer que essa neutralidade racial, duas coisas. Ela só vai permitir corrigir os danos raciais que são extremamente gritantes. Em segundo lugar, ele só vai remediar as formas mais flagrantes de discriminação. São duas coisas que se interpenetram. Tá bom? Então, aqueles que tipo de dano racial a neutralidade racial ela vai impedir? Somente aquele que qualquer pessoa sensata nota e qualquer pessoa sensata condena. E aí o livro vai exemplificar. Se tem, por exemplo, uma universidade que recusa contratar um doutor, um negro que tem doutorado, né? Um doutor negro, e contrata um branco sem ensino superior, isso é evidentemente uma discriminação racial. Uma operação, por exemplo, anti-imigração de uma empresa. A minha empresa não contrata pessoas pardas hispânicas. E isso é nitidamente discriminatório. E aí o que é mais importante, porque ele fala disso várias vezes no livro, e portanto nós vamos parar e falar um pouco sobre isso, é o chamado redlining hipotecário, que é um tipo de racismo que, muito embora tenha sido denunciado lá em 1960, foi negado no primeiro momento. Vamos lá. Um grupo de ativistas de uma comunidade lá de Chicago, em 1960, eles reivindicaram melhores condições de acesso ao crédito, um crédito imobiliário, por exemplo. Essa expressão, redlining, ela se torna uma denominação geral para a prática de negar ou então aumentar o custo de serviço bancário, de seguro, de acesso dos cidadãos à saúde. Mas, basicamente, o livro dá uma ênfase grande associando a ideia de redlining a uma discriminação na concessão de financiamento hipotecário, né? Uma discriminação racial pelo crédito, uma exploração financeira que se dá pela imposição de uma condição abusiva na concessão do crédito. Então, essa prática, por que vem esse nome, redlining? Porque o governo ele fez um mapa
e colocou uma linha vermelha, dizendo: eu não quero que os negros ocupem essa região da cidade. Tá? As empresas privadas, a partir desse mapa, elas passaram a negar empréstimos ou então colocar juros abusivos contra os negros. Então, negro e latino que procuravam empréstimo para um apartamento ou emprego, eles passaram a ter uma propensão muito grande a ter rejeição. Muitas vezes por um motivo vago, por um motivo assim espúrio, e que o branco com a mesma qualificação tinha, e os negros e os latinos não tinham. Obviamente, de novo, eu vou dizer de novo, obviamente, as instituições bancárias negaram a prática desse redlining. Ocorre que depois de um tempo, os dados passaram a demonstrar que habitação para afro-americanos e habitação para latinos, ela caiu na década de 80, exatamente na crise do setor, mas para os brancos ela cresceu. E presta atenção, gente, saindo um pouco do livro, o New York Times, agora em 2022, ele fez uma reportagem muito interessante. Uma família negra, os dois eram professores universitários. Uma família negra precisava pegar o empréstimo e ia hipotecar a própria casa para pegar o valor do empréstimo. O banco avaliou a casa em X. Pronto. Eles acharam injusto. O que eles fizeram? Chamaram um casal branco, amigo deles, e chamaram o mesmo corretor depois de uns meses, mesmo corretor para poder avaliar a casa. A mesma casa foi avaliada pelo mesmo corretor, avaliada por 2x. Entenderam? Aqui a gente estabelece um vínculo entre esse debate da neutralidade racial com o item 5.13, que é raça e pobreza. Vamos lá. Os dados eles demonstram que a pobreza ela tem um rosto negro, a pobreza tem um rosto pardo. As famílias negras elas possuem, em média, um patrimônio cujo valor é cerca de 13 vezes menor do que o das famílias brancas. Os negros eles pagam mais caro por diversos produtos e serviços, inclusive carro. Então, outro elemento, a pobreza branca, exceto, os autores falam, exceto no caso de família rural, a pobreza branca ela dura apenas 1 ou 2 gerações, inclusive para famílias de imigrantes brancos. Já a pobreza negra é capaz de durar para sempre, dizem os autores. E por fim, o status de classe média ou condição profissional ela é menos estável para os negros, pardos, indígenas, do que para qualquer outro grupo. Então, apesar desses elementos concretos, os autores vão dizer o seguinte, é uma conclusão que eu acho relevante dar destaque. A teoria crítica da raça ainda não desenvolveu uma teoria de classe que seja assim abrangente, mas eles dizem que alguns estudiosos estão demonstrando que a pobreza negra ela é diferente de quase todas as demais pobrezas. Então, se a gente compreende a profundidade do redlining, essa negação de empréstimos, essa negação de hipoteca, ela vai impedir que os negros se tornem proprietários, particularmente em bairros cobiçados. Bom, mas qual é a relevância disso? O fato de você impedir empréstimo hipotecário. Essas práticas, a prática de redlining, ela excluiu os negros dos frutos da valorização imobiliária que alguns períodos vivenciaram nos Estados Unidos. Esse confinamento em certos bairros, ele também vai limitar as escolas para os quais os pais negros e os pais latinos poderiam enviar os filhos. Em consequência, isso vai fazer o quê? Vai perpetuar o ciclo de exclusão das oportunidades, vai impedir a ascensão social que permite para muitos brancos uma ascensão que os muitos brancos têm que os negros não têm. Entenderam? Então, os autores vão chamar a atenção da gente para o fato de que, mesmo que o interesse pelo tema esteja aumentando, assim, especialmente, e ele menciona a ideia que viralizou um dia desse, pelos millennials, né, esses jovens adultos, a teoria geral, a teoria crítica da raça, ela tem sido incompleta nesses estudos.
Tá bom? Então, fim do parênteses a respeito do redlining. Vamos voltar ao item 5.2, que é a chamada crítica à neutralidade racial. Eles vão dizer que a direita, que eu li aqui, né, os blogueiros, os radialistas conservadores, os radialistas de direita, eles têm sido substituídos pelos conservadores. É um movimento que ele descreve aqui que eu achei curioso. Mas então, o Lee vai mencionar que uma versão extrema da neutralidade racial tem sido encontrada em algumas manifestações atuais da Suprema Corte americana. E a Suprema Corte tem considerado ser errado para o direito considerar qualquer aspecto relativo à raça, mesmo que seja para reparar um erro histórico. Então, o pressuposto do raciocínio é: os críticos acreditam que o racismo está profundamente enraizado em nosso processo de pensamento, nas nossas estruturas sociais, e que os assuntos cotidianos da sociedade, as rotinas, as práticas, as instituições com as quais a gente conta para fazer o mundo girar, o mundo funcionar, eles vão manter as minorias numa posição de subordinação. A defesa dos críticos da teoria crítica da raça é, portanto, dizer que somente com esforços agressivos, somente com esforços conscientes que levem em conta essas minorias, é que a gente consegue mudar, transformar a maneira como as coisas são, no sentido de amenizar a miséria, sobretudo a miséria racial. Vamos tratar aqui agora do item 5.3, a noção de determinismo estrutural. De novo, eu fiz aqui um slide onde aparece o denominado determinismo e determinismo estrutural. Eu vou repetir, essa explicação do glossário ela é menor do que eu acho que ela deveria ser, para tentar conseguir abarcar toda a dimensão do que o livro menciona no corpo. Então vamos lá. Os autores eles vão mencionar alguns exemplos que evidenciam o conceito do denominado determinismo estrutural. Primeiro exemplo, ele vai dizer assim, imagina você um pintor que é criado por pais, que é educado por professores, que ensinam que o mundo possui apenas 3 cores, vermelho, azul e amarelo. Imagina a situação. Exemplo número 2. Imagina uma outra situação. Um aspirante a escritor, que ele é criado com um vocabulário baixo, um vocabulário artificialmente baixo de somente 300 palavras. Exemplo 2. Exemplo 3. Dizem que as crianças criadas na cidade do México, que é uma poluição muito grande, eles desenham o céu com uma paisagem sempre com um céu castanho, um castanho amarelado. Nunca o céu é azul para eles. Exemplo 4. Eles vão dizer, todo mundo já ouviu a história de que a língua dos povos esquimós, algumas delas, tem palavras diferentes para diferentes tipos de neve. O que para a gente é branco, é neve, eles sabem diferenciar tipos de neve e não só sabem diferenciar, como sabem nominar, qualificar. Vamos imaginar, dizem os autores agora, uma dificuldade oposta aos esquimós. Uma sociedade que tem apenas uma palavra. Vamos imaginar, dizem eles, racismo. Para um fenômeno que é muito mais complexo do que ela sugere. E aí eles vão dizer, existem diversos outros fenômenos que retratam esse mesmo fato social. Aí o Lee vai falar que tem racismo biológico, racismo intencional, racismo inconsciente, microagressões, nativismo, racismo institucional, privilégio branco. E a gente não tem esse vocabulário traduzido na linguagem jurídica. A gente não tem esse vocabulário nem traduzido na nossa linguagem coloquial, que dirá na tradição jurídica. Portanto, a conclusão dessa parte do livro é: determinismo estrutural é a ideia segundo a qual o nosso sistema, por causa da estrutura, é o nome, determinismo estrutural, por causa da estrutura e também por causa do vocabulário, ele estaria mal preparado para corrigir certos tipos de erro. Entenderam? Esse é chamado determinismo estrutural. Não confunda
com o determinismo material, que a gente falou um pouco antes, que é também chamado de convergência de interesses. Tá bom? Determinismo material é uma coisa, determinismo estrutural é uma outra coisa. Ok. Ponto 5.4. Teoria crítica da raça, storytelling jurídico e análise narrativa. De novo no glossário, eu coloquei aqui storytelling e contra-storytelling. Vamos lá. Aqui na página 36 do livro, ele vai dizer pra gente... Aqui, ó. Voz, ele vai falar da noção de voz das minorias. Ele vai dizer: coexistindo em uma certa tensão com o anti-essencialismo, a tese sobre a voz das minorias sustenta que, devido às suas diferentes histórias e experiências com a opressão, escritores e pensadores negros, indígenas, americanos, asiáticos, latinos, são capazes de comunicar a seus interlocutores brancos questões que esses últimos dificilmente conheceriam. Só os negros sabem o que é andar de noite na rua, só os negros sabem o que é ter uma pessoa mudando a calçada quando vê uma pessoa negra vindo em direção a ela. O movimento do storytelling encoraja escritores negros e pardos a relatarem suas experiências com o racismo e com o sistema jurídico e a adotarem sua própria perspectiva na avaliação das narrativas dominantes no direito. Esse assunto também será abordado mais adiante nesse livro. É o denominado storytelling. Então, esse movimento do storytelling jurídico, ele vai encorajar, como está dizendo aqui, ó, os escritores negros a relatar a sua experiência com o racismo, a sua experiência com o sistema jurídico e adotar a própria perspectiva na avaliação dessas narrativas dominantes no direito. Essas histórias desses membros dos grupos minoritários, elas vão servir como um ponto de partida para criar um discurso contra-hegemônico. E isso vai se traduzir num ponto absolutamente necessário para a construção de uma sociedade mais justa. O storytelling não é uma mera mudança de linguagem. O storytelling transforma de fato a realidade. Então, mesmo que esse tipo de preocupação, que preocupação? A preocupação com uma sociedade mais justa. Mesmo que esse tipo de preocupação esteja em autores liberais, a proposta de transformação social não pode, segundo a teoria crítica da raça, não pode estar baseada numa visão meramente teórica do que seja a exclusão. O uso do storytelling vai procurar resolver esse problema. E como é que ele vai fazer isso? Vai fazer a partir da experiência das pessoas que vivem a discriminação. Essa discriminação faz parte de um aspecto concreto das interações cotidianas para a teoria crítica da raça. Então, esse método do storytelling, ele vai estar baseado na premissa de que o direito possui uma matriz colonial, uma matriz classista, uma matriz racista e patriarcal. Lembra que eu disse quais são os pressupostos da teoria crítica do direito? Teoria crítica da raça? Muito bem. E, em segundo lugar, existe uma outra premissa do storytelling, de que os membros da minoria, eles possuem uma compreensão diferenciada das normas jurídicas. Diferenciada em relação a quê? Essa percepção diferente, ela decorre do fato de que o liberalismo, de novo, sempre o liberalismo, ele não permite a realização de ideais emancipatórios, que sempre foi propagada pelo constitucionalismo moderno. A gente nunca conseguiu operacionalizar isso. Na verdade, esse paradigma que é abstrato demais, ele, na verdade, segundo a teoria crítica da raça, ele é utilizado de uma maneira estratégica, exatamente não para emancipar a sociedade, mas para manter a hierarquia social. Por quê? Porque são narrativas que elas não levam em consideração o lugar da raça nessa experiência cotidiana dos subalternos. De novo, o método do storytelling jurídico contrapõe a uma construção que é abstrata dos seres humanos. Essa forma de raciocínio, além de procurar oferecer uma interpretação alternativa em relação às narrativas que dominam do discurso jurídico, vai também utilizar essas técnicas que vai permitir uma pressão para democratizar o direito positivo.
E essa perspectiva teórica do storytelling, ela vai explorar as possibilidades de o direito atuar como meio de transformar a realidade. Lembre-se que a teoria crítica do direito não é um mero grupo de acadêmicos, são ativistas que querem transformar a realidade. A referência desse tema no Brasil é o professor que fez o prefácio aqui, não sei se é prefácio que chama aqui nesse livro, a apresentação. Ou não, o prefácio. Exatamente, o prefácio. Adilson José Moreira fez o prefácio em maio de 2021. Ele vai defender, o professor Adilson José Moreira, ele vai defender que utilizando a técnica do storytelling, essa utilização ela é relevante porque juristas brancos eles não conseguem entender com clareza as particularidades, as peculiaridades da experiência social de pessoas negras. Então o professor Adilson ele vai defender que essa perspectiva hermenêutica, né, a storytelling seria uma perspectiva hermenêutica, tem um grande poder de convencimento. Ele vai dizer que o desejo dele é iluminar o sentido das normas legais. E isso vai se dar a partir da própria experiência pessoal como membro de uma minoria racial. Desse jeito, gente, ele vai oferecer uma versão assim alternativa a esse discurso dominante sobre raça na nossa sociedade. Esse discurso dominante tem uma grande influência sobre a maneira como os nossos tribunais interpretam o princípio da igualdade. Então, a metodologia do storytelling jurídico, ele vai iluminar esse sentido do princípio da isonomia a partir da experiência de um membro de um grupo minoritário. Qual a importância disso para o Brasil? Uma proposta dessa natureza é super relevante para o Brasil, porque nós temos um mito no Brasil chamado de democracia racial. Esse mito da democracia racial, ele vai impedir que a gente leve em consideração a importância da raça na vida das pessoas. Essas experiências cotidianas desses indivíduos concretos podem auxiliar os juristas a pensar formas de interpretação inclusiva. Tá? Tem um estudo interessante que revela que as audiências públicas no Supremo Tribunal Federal, elas permitem o uso de ferramentas que são inovadoras, ferramentas de comunicação política inclusiva. E o uso do storytelling seria uma dessas ferramentas importantes que podem ser utilizadas durante a audiência pública no Supremo Tribunal Federal. Vamos passar aqui agora para o item 5.5, significado da análise interseccional. Está no glossário também, mas, mais uma vez, a explicação do glossário do livro ele é insuficiente para a complexidade desse fenômeno. Vamos lá. O que é essa análise interseccional? Existem algumas categorias que se tornam fatores ou critérios de discriminação, que eles se tornam fatores de desvantagem. Esses critérios eles podem ser vistos de forma independente. Raça, sexo, classe, origem nacional, orientação sexual. Você pode classificar ou discriminar negativamente essa pessoa em razão desse critério. Mas acontece é que o livro mostra, não é uma invenção deles, desse livro, desses autores, ele pergunta assim, o que acontece quando um indivíduo ele ocupa mais de uma dessas categorias? Por exemplo, ele diz, se ele é um gay e indígena americano, que é o exemplo mencionado no livro, ou se ela é uma mulher negra. Aí eles vão dizer, esses indivíduos eles vão operar socialmente uma interseção de lugares de opressão. Essas pessoas, uma mulher negra, ela opera uma interseção de lugar de opressão. Esse, basicamente, é o conceito de interseccionalidade. É um sistema de opressão que é interligado. A análise interseccional ela vai abordar como essa confluência de dois, e às vezes mais, de dois vetores de discriminação, quando elas recaem sobre o mesmo indivíduo. Essa confluência ela vai dar origem a uma forma inédita de discriminação. Ela pode criar um desafio ainda maior
para uma plena efetivação da dignidade humana. Esse conceito de interseccionalidade ele foi pensado por feministas negras. Elas notaram que as experiências dela, as reivindicações dela, não eram contempladas no debate. Elas dizem, de um lado, o feminismo era branco. Né? O feminismo branco não só ele fracassa em contemplar as mulheres negras, como também reproduz o racismo. Essa é a tese do feminismo negro. De outro lado, elas também criticam o movimento antirracista porque, a rigor, o movimento antirracista está focado nos homens negros. As feministas negras elas vão denunciar o movimento negro por ser um movimento machista e o movimento negro vai oferecer ferramentas metodológicas que são reservadas apenas ao homem negro. E a conclusão é que a mulher negra sofre um tipo de discriminação que é qualitativamente diferente daquela vivida por homens negros, de um lado, e mulheres brancas, de outro lado. Esse debate que foi instaurado, deflagrado por mulheres negras, chamou a atenção de outras minorias. Mas não vale a pena a gente tratar disso porque no livro não fala. Portanto, a discriminação interseccional ela vai além da soma de determinados fatores de discriminação. Ela assume um cruzamento entre duas ou mais formas de discriminação. Ela se reforça para agravar a subordinação e a desvantagem de um indivíduo. E ela vai criar uma forma única de vulnerabilidade. Essas são as características da interseccionalidade. O livro, ele vai apresentar, o livro Teoria Crítica da Raça, ele vai apresentar algumas questões que são tratadas por essa análise interseccional. Por exemplo, questões que ainda não que estão debatendo. Cada fator de desvantagem tem que ser considerado separadamente? Tem que ser considerado de forma cumulativa? Ou tem uma outra forma de você abordar isso? Pergunta 2. As pessoas que enfrentam essas múltiplas formas de opressão, elas têm que ter uma categoria de representação que é própria dela e que corresponde às diferentes formas de discriminação que elas mesmas vivenciam? Outra pergunta. Outra questão. Qual é o papel dessas pessoas interseccionais nos movimentos sociais, tais como o feminismo, o movimento antirracista, o movimento LGBTQIA+. Qual é o papel deles dentro dessa, vamos dizer assim, caixinha? E mais uma vez, a gente retorna à crítica ao liberalismo. O problema que é o liberalismo, porque o liberalismo clássico, ele muitas vezes ignora o problema da interseccionalidade. Quando o liberalismo insiste na busca desses universais, como por exemplo, um padrão universal para o ingresso na universidade, ou uma diretriz de condenação igual para todos os casos, essas abordagens liberais, elas vão fazer com que a gente corra o risco de fazer as coisas pela metade. A luta fica pela metade. E a gente pode deixar grandes setores, grandes partes da sociedade insatisfeitos nas demandas dela. Então, qual é a indagação dos crits, dos teóricos críticos da raça? Eles vão ressaltar que essa abordagem liberal ela pode ser injusta. E eles vão pedir, os crits vão pedir um tratamento que tem que ser individualizado, um tratamento que tem que ser contextualizado. Esse tratamento ele tem que ser feito de uma forma que ele vai atender a vida das chamadas duplas minorias. Mulheres negras, latinos gays, mulheres muçulmanas que usam o hijab, né, o véu. A vida dessas pessoas ela é duplamente suprimida, dizem os autores, nessa experiência em relação aos americanos comuns. Item 5.6. O debate entre essencialismo e anti-essencialismo. A pergunta fundamental que é apresentada pelos autores é a seguinte: todas as pessoas oprimidas têm algo em comum? Essa é a questão que está no centro, no cerne do debate entre, de um lado, o essencialismo e, de outro lado, o anti-essencialismo. Em larga medida, a resposta para a questão é óbvia. Que questão? Todas as pessoas oprimidas têm algo em comum? A resposta é óbvia.
Claro que as pessoas oprimidas têm algo em comum, que é o quê? A sua opressão. A questão é que as formas dessa expressão, dessa opressão, elas podem variar de grupo para grupo. A partir disso, a gente tem que considerar que as necessidades, as estratégias políticas dos grupos que lutam por mudança social também têm que mudar. Quando um grupo se organiza para lutar por mudança social, dizem os autores, ele tem que ter uma ideia muito nítida de onde quer chegar. O essencialismo pressupõe o quê? Uma busca pela unidade adequada. 2, um núcleo, uma análise sobre mudança social. Quando a gente pensa nesse termo essencialização, a gente pensa em que a gente vai decompondo algo, a gente pega uma coisa e vai decompondo essa coisa até que reste somente o cerne, o núcleo da questão. A questão é que os objetivos de um grupo que é unificado, o movimento negro, o movimento feminista, pode não refletir, essa é a crítica da teoria crítica do direito, inclusive é uma crítica interna. Então vamos lá. A questão é que quando você pega o objetivo de um grupo unificado, esse objetivo ele pode não refletir os objetivos de uma determinada fração interna do grupo. Mesmo que o grupo ampliado se beneficie da participação desses subgrupos, porque vai aumentar a quantidade de membros que elas proporcionam, mas pode ser que o objetivo geral do grupo pode não atender ao objetivo desse subgrupo. O livro menciona, por exemplo, a história de uma mãe solteira negra que procurou se identificar com algum movimento social. Mas o que aconteceu? Essa mãe solteira negra, ela se frustra, porque ela vai descobrir que as prioridades dos dois grupos mais propensos a acolher não correspondem à sua experiência de vida, o movimento negro e o movimento feminista. O livro, ele menciona que alguns observadores defendem que todas as minorias devem conciliar suas diferenças e formar uma frente unida contra o racismo em geral. Aí eles vão dizer, o perigo dessa abordagem essencializada, né? Você procura o que há de essencial no movimento, o perigo dessa abordagem essencializada é que certos grupos minoritários, classes socioeconômicas de orientação sexual podem melhorar de condição, enquanto a condição de outros grupos pode piorar. Tem algum exemplo concreto na história? Sim, teve um tratamento indigno que foi dispensado às mulheres negras no movimento dos direitos civis dos anos 60. As mulheres negras, elas raramente eram autorizadas a falar em nome do grupo. As mulheres negras marchavam na segunda fila. As mulheres negras elas eram relegadas, com algumas exceções, a papéis de apoio, secretária, por exemplo. As mulheres negras, elas somente, só recentemente, elas emergiram assim como vozes poderosas na cena americana. Então, a solução sugerida pelo livro, nesse debate essencialismo e anti-essencialismo, é o quê? Esse debate ele só vai se resolver quando o pensamento dominante ele começar a entender a relevância de demandas dentro desses grupos chamados grupos majoritários. É assim que você resolve esse item, tá bom? Item 5.7. O que ele vai tratar? Os debates sobre nacionalismo, de um lado, versus assimilação, de outro lado. Está aí no glossário para você entender o que é assimilação nessa visão resumida. Então, esse debate sobre nacionalismo e assimilação é um debate que também, segundo os autores, ocupa um lugar central no discurso atual sobre raça. Uma vertente da teoria crítica da raça vai respaldar fortemente a visão nacionalista. O que a visão nacionalista vai defender? Também visão nacionalista, também conhecida como separatista. O que eles vão dizer? Eles vão dizer que pessoas de minorias raciais, elas têm que abraçar a sua cultura, têm que abraçar suas origens. Essa visão nacionalista é especialmente popular entre os materialistas. Lembra da escola que a gente já falou aqui? Um expoente desse lado, Derek Bell, por exemplo, ele vai exortar os compatriotas dele, os afro-americanos, a renunciar à luta por uma integração escolar.
e ele vai buscar a construção das melhores escolas negras possíveis. Tem outro nacionalista da teoria crítica do direito que vai defender, por exemplo, a posse de arma. Eles vão alegar que, historicamente, a polícia dos Estados Unidos não protege os negros contra a violência. Ao contrário, frequentemente ataca os negros exatamente por serem negros. Outros do grupo nacionalista, eles vão defender a criação de uma escola de baixa renda só para negros. E, às vezes, só para homens. O argumento deles é que os meninos das minorias raciais, eles precisam de exemplos fortes. E eles não vão encontrar esses exemplos fortes facilmente numa escola pública, por exemplo. Então, esses ativistas, eles vão defender que é necessário garantir que a sociedade deixe de exigir a assimilação como uma condição para você ser admitido no emprego, num bairro, numa escola. Eles vão defender que as minorias que optarem por manter a sua cultura, o seu idioma, o seu sotaque, a sua religião, a sua forma de vestir, eles podem fazer isso sem ter qualquer prejuízo social. Item 5.8. Análise do paradigma negro-branco. Eu escrevi aqui no slide o chamado paradigma binário da raça. Vamos lá. No capítulo 5 do livro, O Poder e a Forma do Conhecimento, denominado assim, ele vai abordar duas questões, uma das questões que também são polêmicas. Ele diz assim, essa é uma das questões mais polêmicas do pensamento racial americano atual. Alguns itens que ele apresenta, né? A questão é saber o seguinte, é saber se a própria estrutura que a gente usa para considerar os problemas da raça, se essa estrutura ela corresponde ou não a um paradigma ou mentalidade binária não declarada. Esse é o problema. O pensamento racial americano ele vai conter um binômio negro-branco, é um binômio implícito. O pensamento racial americano ele contém uma dicotomia não declarada, na qual a sociedade ela vai aparecer dividida entre dois grupos, os brancos e os negros. Essa binariedade. Partindo dessa premissa, desse pressuposto, esse binômio negro-branco ele vai ditar que, para que a gente possa exigir uma reparação pelas injustiças, a gente não, para que outros grupos minoritários possam exigir reparações por injustiças, outros grupos minoritários significa grupos não negros. Esses grupos, para que eles possam exigir isso, eles têm que comparar a sua condição com a condição dos afro-americanos. Então, o livro exemplifica, ele vai falar dos asiáticos, dos indígenas americanos, dos latinos. Esses outros grupos minoritários ou grupos minoritários não negros, eles só vão entrar na equação de justiça se esses grupos eles forem capazes de se retratar, de retratar a si mesmos e os problemas que eles passam como se fosse uma analogia aos problemas que os negros passam. E aí esses grupos minoritários, filipinos, porto-riquenhos, né, os latinos em geral, eles somente vão ser considerados como minorias se a experiência desses grupos, para que se a condição deles corresponder a essa experiência e a condição dos negros. Em resumo, esse binômio negro-branco ele vai ser apresentado pelos autores como um paradigma que vai considerar a relação negro-branco central para a análise racial. Raça significa, portanto, por excelência, um afro-americano. Ou, em termos assim peremptórios, e a palavra que eu quero que você anote aí no seu caderno, esse paradigma ele vai sustentar que um grupo, o dos negros, é um grupo minoritário prototípico. O grupo dos negros é um grupo prototípico, porque todas as outras minorias, para conseguir algum avanço, seja ela qual for, precisa se comparar com o grupo dos negros para poder conseguir algum benefício social, o que seja. Tá bom? Item 5.14. É muito item, não tem como a gente falar todos eles, né? Mas o item 5.14 vai falar do racismo do sistema de justiça penal.
que eles vão dizer? Eles vão dizer o seguinte: olha, com base em trabalhos de criminologistas radicais, a teoria crítica da raça vai demonstrar que a criminalização desproporcional dos afro-americanos é um produto, em larga medida, da forma através da qual nós definimos crime. Eles vão dizer, diversos atos que são letais, como por exemplo, comercialização de veículo com defeito, porque se um veículo perde a roda, ele causa a morte das pessoas. Comercialização de produto farmacêutico adulterado, o fato de você empreender uma guerra que não é declarada, isso tudo não é crime. De outro lado, muitas coisas que os jovens negros e latinos fazem, como por exemplo, se reunir nas esquinas dos bairros, passear com o carro rebaixado, grafitar em local público, esse tipo de postura é policiado de forma muito mais enérgica e às vezes surgindo novas normas que penalizam a participação numa gangue, por exemplo, ou a ligação com um membro de uma gangue que é conhecido. Eles vão dizer, os delitos, os crimes relacionados ao crack têm penas mais severas do que os que envolvem a cocaína, que é a droga da classe alta. Crack é a droga da classe baixa. E eles vão dizer, esses números, demonstrados por estudos, eles vão mostrar que os crimes, por exemplo, de colarinho branco, né, desvio de recurso, fraude ao consumidor, suborno, tráfico de informação privilegiada, formação de cartel, esse tipo de crime causa mais morte e mais perda material que todos os crimes de rua juntos, agrupados, mesmo em termos per capita. Então, alguns estudiosos da teoria crítica da raça, eles vão tratar de uma coisa que eles chamam de filtragem racial. A polícia, ela vai abordar motoristas que parecem pertencer à minoria, buscando droga, buscando contrabando. É a chamada discriminação estatística. E ela é realizada por pessoas comuns, né, que evitam negros, que evitam latinos, porque acreditam que é mais provável que essas pessoas elas vão cometer um crime, ou seja, que elas sejam membros de uma gangue perigosa. Todas essas práticas, elas isolam os jovens e elas penalizam pessoas de minorias raciais que, mesmo respeitando a lei, são assim penalizados. Para a gente encerrar aqui, eu vou tratar do item 5.9, os estudos críticos da branquitude. Os outros itens a gente tratou um pouco, mesmo que paralelamente, tratando dos outros itens, né? Mas esse eu acho que é relevante que a gente pare um pouco e trate, para além da expressão do glossário aí, né? Branquitude e branquitude como propriedade. Só um parênteses, a Simone de Beauvoir faz exatamente a mesma coisa, esse mesmo raciocínio, só que comparando o sexismo. O fato de você ser homem numa sociedade dá para você o caráter de normalidade, e o fato de você ser mulher é uma busca, uma luta eterna para poder alcançar essa normalidade. Esse mesmo raciocínio do feminismo na Simone de Beauvoir, que faz essa analogia entre homens e mulheres, o livro trata nesses estudos de branquitude. E aí eles vão trazer alguns aspectos da branquitude que eu quero apresentar para vocês aqui. Em primeiro lugar, segundo alguns acadêmicos estudiosos, a branquitude ela se apresenta como uma capacidade de parecer transparente, uma capacidade de demonstrar isenção de perspectiva. Os brancos, eles não se veem como pertencentes a uma raça. Os brancos, eles se veem simplesmente como pessoas. Eles não consideram que pensam, que raciocinam a partir de um ponto de vista branco. Mas sim, a pessoa branca pensa que raciocina do ponto de vista universal. Uma universalidade válida, a verdade, e que todo mundo sabe que é assim. A consequência disso é que muitos brancos eles negam categoricamente que se beneficiam do chamado privilégio branco. Segundo aspecto, na semântica da cultura popular, a branquitude está muitas vezes associada à inocência, à pureza, à bondade. E o livro vai mencionar, por exemplo,
o vestido branco da noiva no casamento, que simboliza a pureza. A Branca de Neve, que é um conto de fadas, que é universal, sobre a virtude e que no final recebe uma recompensa justa. Ele menciona a experiência de quase morte, quando alguns pacientes tratam desse tipo de experiência, eles vão relatar uma luz branca, né, ofuscante, e essa luz branca ela seria uma projeção de um encontro esperado com uma força espiritual benigna e positiva. Em contraste a essas imagens, o escuro e o negro muitas vezes vão carregar uma conotação de maldade e ameaça. E disso vai resultar o que, gente? Eles vão dizer advogados, executivos negros ou latinos de alto escalão, eles podem, pelo simples fato de serem o que são, atrair suspeitas. Quando, por exemplo, eles usam o transporte público ou quando ele chega no trabalho mais cedo que de costume, vão achar que ele está querendo armar alguma bomba. A população carcerária em sua maioria, preta e parda. Os executivos, os senadores, os cirurgiões, os reitores das universidades são quase todos brancos. Isso tem melhorado um pouco de uns anos para cá, mas nos últimos anos, por exemplo, está mencionado no livro, os vencedores do Oscar são basicamente brancos. Terceiro lugar, em relação a esse privilégio, essa branquitude. A definição jurídica de branquitude, ela tomou forma no contexto da legislação da imigração. Os tribunais, nos Estados Unidos, eles decidiram quem devia ter o privilégio de viver nos Estados Unidos. Do mesmo jeito que os cidadãos comuns, os juízes eles definiram a raça branca em oposição à negritude ou alguma outra forma de alteridade. Essa oposição, que também traçou uma linha divisória entre privilégio e seu inverso, eles disseram assim, somente os brancos, considerados brancos, eram dignos de ingressar na comunidade americana. E ele, nesse trecho do livro, ele apresenta uma variação às vezes. Às vezes era bom que os mexicanos conseguissem entrar. Então esse critério de discriminação ele muda a partir do tempo. Daí a ideia de que raça é um aspecto cultural e não um aspecto biológico. E em quarto lugar, o último aspecto da branquitude que ele menciona, que eu quero trazer para vocês, é quando ele trata da solidariedade branca. Ele vai dizer que a solidariedade branca ela apresenta problemas e apresenta ameaças que a solidariedade negra não apresenta. Se os membros do grupo racial majoritário eles se unem para promover os seus interesses, isso vai se dar em detrimento daquelas mesmas minorias. Essa reunião ela pode e muitas vezes ela acaba descambando ou se deteriorando para extremismo. O exemplo disso, e os autores mencionam isso, é a formação de grupos supremacistas arianos, os skinheads, por exemplo. E isso demonstra essa chamada branquitude. Bem, assim a gente encerra essa apresentação dessa obra, Teoria Crítica da Raça. Acho que tem alguns aspectos que eu não falei, mas eles são abrangidos de uma forma genérica no raciocínio geral dos autores, Richard Delgado e Jean Stefanczyk, tá? Chamada Teoria Crítica da Raça. Se você quiser assim uma aposta se nessa prova vai ter uma questão daqui, certamente vai ter. Então dá uma olhada, assiste a aula com atenção, faz anotações e guarda essas informações para levar para a prova. Tá bom, meninos? Ficamos por aqui. Tchau, tchau.